Graça e paz, irmãos. Sabe, eu creio que é uma noite onde o Senhor vai falar com cada um de vocês. Sabe, enquanto eu estava estudando essa palavra e preparando ela, Deus foi me dando a clareza realmente na posição que Ele nos estabeleceu hoje, que é justos. Você tem consciência que quando Deus Pai te olha, hoje Ele vê o sangue de Cristo sobre você. E é uma posição que Cristo te colocou através do sacrifício dele, que é justo. Você foi feito justiça em Cristo Jesus. Há um dom sobre a tua vida, o dom da justiça. E eu quero também compartilhar com vocês a respeito das promessas que Deus liberou para aquele que é justo. Sabe, é uma verdade. Deus quer alcançar cada pessoa que está no mundo. Deus quer levar o amor dele a essas vidas. Mas há bênçãos que Deus vai liberar para os filhos. Para o mundo, nós pregaremos o amor, a remissão de pecados. Mas quando você aceita Cristo, Deus te coloca numa posição de justo. E os filhos vão desfrutar dessas promessas. Vocês estão aqui, vocês receberam Cristo, vocês estão sendo alimentados pela palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês as promessas que Deus tem a seu respeito. E falando em promessas, eu quero começar lendo com vocês alguns versículos que falam a respeito disso. Promessas para o justo. Lá em Salmos 37, 25 diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, eu não sei a sua realidade, eu não sei como está a sua casa, mas você vai ter fartura. Você não vai mendigar o pão. Deus te colocou numa posição onde você não vai ter que se preocupar como você vai pagar as suas contas no começo do mês, como você vai pagar o seu aluguel, porque Ele não vai deixar o justo desamparado. É promessa do Senhor. Aqui diz também, lá em Salmos 34, 19, o Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Provérbios 12, 21, nenhum agravo sobrevirá ao justo. Provérbios 10, 30, o justo jamais será abalado. Salmos 5, 12, o Senhor abençoa o justo e como escudo o cerca de benevolência. Provérbios 15, 6. A casa do justo tem grande tesouro. Provérbios 24, 16. Ainda que o justo caia 7 vezes, ele tomará a se erguer. E aqui, meu irmão, quando fala caia 7 vezes, não é sobre pecado, não. Porque às vezes você vai tentar algum negócio, você cria algum projeto e às vezes ele não dá certo. Mas a palavra está dizendo que pode até dar errado, mas Ele vai te reerguer e vai te colocar numa posição onde você vai prosperar. Isso é promessa do Senhor. Você crê nisso? Que tudo que está na palavra de Deus é promessa para você? Você crê que tudo aquilo que eu li, que está na Bíblia, é o Senhor falando com você? Porque é sobre essas promessas que eu quero compartilhar contigo. Sabe, no Antigo Testamento, o justo era aquele que obedecia todas as leis. Uma pessoa, para se tornar justa, ela precisava cumprir tudo aquilo que Deus tinha colocado. Todas as leis. E eu não sei se você sabe, mas são 613 leis. Não foi apenas 10 mandamentos. Eram 613 leis. Mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, o justo é aquele que, pela fé, recebeu o dom da justiça. Ah, meu irmão, há um dom sobre a nossa vida. O Senhor liberou, sabe? Muitas pessoas, às vezes, pensam, quando a gente lê todas essas promessas, de que para você receber isso, você precisa estar numa posição de perfeição. Porque quando a gente começa a compartilhar essas palavras, às vezes você olha para você e fala, não, ainda não estou qualificado para receber isso. Eu ainda não estou em santidade o suficiente. Eu ainda sou pecador demais. Eu ainda não estou realmente numa posição para que Deus me abençoe. Realmente, no Antigo Testamento, toda vez que o homem tentava conquistar essas bênçãos, ele se frustrava, porque ele tentava pela sua própria força.
por aquilo que ele era capaz de fazer. Mas você precisa entender que hoje essas bênçãos estão disponíveis para você, não pelo que você é capaz de fazer. Não é sobre, quando eu deixar de pecar, meu irmão, a palavra diz que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. Você já está numa posição de receber as bênçãos. Você precisa apenas crer. Porque aí, eu digo para vocês que as bênçãos estão liberadas para o justo. Mas é claro que há uma condição para nós podermos desfrutar, que é crer. Eu não posso receber aqui algo que eu não creio, que eu não acredito que seja uma verdade. Como eu posso desfrutar de promessas de Deus se eu não acreditar que isso é a palavra de Deus? Então, eu quero compartilhar com vocês algum passo a passo do processo da gente se tornar justo. Mas não se preocupa não, porque cada um desses passo a passo, ele vai acontecer na nossa vida instantaneamente. Eu quero apenas, e eu orar a Deus, que o Espírito Santo te traga a revelação de que tudo isso já aconteceu na sua vida hoje. Primeiro, quando você recebe a Cristo, você descobre algo precioso, que você é amado. E quando você descobre que você é amado, você vai de encontro ao quê, meus irmãos? A obra da cruz, o sangue derramado sobre nós. E quando você entende isso, você percebe que você é perdoado. O que Cristo fez na cruz quando Ele morreu? Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E quando Ele levou sobre si os meus pecados, eu me tornei o quê? Perdoada. Então eu quero começar falando com vocês a respeito do perdão de Cristo. Lá em Efésios 1:7, diz assim: na qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a sua riqueza. Sabe, lá na cruz, Cristo providenciou tudo. Lá na cruz, a obra foi consumada. Muitas pessoas acham que hoje, Deus às vezes está irado com ela. Que Deus está o tempo todo se lembrando dos seus pecados e querendo castigá-los. E por isso tem dificuldade de desfrutar de uma vida abundância na presença do Senhor. Você precisa entender que a obra que Cristo fez na cruz não foi pela metade. O perdão hoje está sobre a sua vida. É seu, sabe? Você pode desfrutar. Porque é interessante porque eu falei sobre promessas do justo e estou compartilhando com vocês a respeito do perdão. E às vezes algumas coisas nós questionamos, né? Se eu vou receber essas promessas, se eu sou realmente perdoada. Mas pensa comigo, se quando eu não pedia nada para Deus, quando eu estava perdida no pecado, longe, afastada da presença do Senhor, o meu Pai deu o seu tudo, Cristo Jesus por mim. Você acredita que hoje Ele vai negar alguma coisa para os filhos? Se quando eu nem merecia e continuo sem merecer, Ele deu o seu filho? Você é perdoado. O sangue foi derramado. Aqui, remissão de pecados é perdão, meu irmão. Cada um deles. Sabe, quando você olha para trás, para a sua vida antes do Senhor, com certeza você às vezes lembra de um monte de pecados, de um monte de falhas, erros. E talvez a realidade de muitos aqui, e até a minha, porque eu também sou pecadora, é você olha e fala, eu ainda peco. Eu ainda sou falha demais. Tem dias que eu olho para o Senhor e falo, Senhor, eu ainda preciso crescer tanto. Aí Cristo vem e me lembra a posição que eu estou, perdoada. Às vezes você pode estar dessa maneira, sabe? Olhando para a sua vida e vendo um monte de pecados, um monte de falhas. Eu quero te dizer, meu irmão, o sangue de Cristo não foi derramado apenas por pecados que você cometeu no seu passado. O sangue de Cristo, Ele é suficiente para os pecados que você já cometeu, para os pecados que você está cometendo e os religiosos, pasmem, até mesmo os pecados que nós iremos cometer. O sangue dele é suficiente. Você crê nisso? Você crê que o sangue de Cristo, Ele te lavou de todo o seu pecado? Porque eu disse para vocês que há um processo.
para que eu me torne justa. Primeiro, eu tive um encontro com a cruz, eu fui lavada pelo sangue. E aí eu poderia ler outras passagens na Bíblia. Lá em Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Segundo a sua riqueza, Cristo entregou a sua vida por nós. E nós desfrutamos disso. Eu descobri que eu sou amada, que eu sou perdoada. E aí, quando eu descubro que eu sou perdoada, eu também descubro que Deus não se lembra mais dos meus pecados. Hebreus 8,12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Vamos ler juntos isso? Eu gostaria que todo mundo repetisse, sabe, porque são palavras do Senhor. E você precisa ter isso gravado no seu coração. Pois para com as suas misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Hebreus 10:17. Vamos ler essa também juntas. Acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Você tem noção que um Deus que é onipotente, onisciente, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo para nós que Ele jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Jamais. Então, o que o inimigo faz na nossa mente o tempo todo? Ele vai tentar te fazer lembrar quem você era antes. Ele vai tentar te lembrar quão falho você é. Ele vai tentar te afastar da palavra, daquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Hoje o Senhor, Ele olha para você e te vê numa posição de perdoado. E Ele diz que nunca vai se lembrar de nenhum dos seus pecados. Sabe? Cristo, Ele abriu um caminho para eu e você chegarmos diante do Pai. Ele preparou tudo. E isso é pela fé. Você precisa crer. Você crê, meus irmãos, que quando você vai orar, a sua oração chega diante de Deus? Você crê que hoje você tem livre acesso na presença do Pai? Porque se Cristo morreu na cruz e eu fui lavada pelo seu sangue, e eu fui perdoada, e Ele diz que não se lembra mais dos meus pecados, algo poderoso acontece na nossa vida, instantaneamente. Eu me torno justa, não por aquilo que eu sou, mas Cristo me vestiu pela sua justiça. Porque Cristo é justo, eu me tornei justa. E Ele liberou um dom, o dom da justiça, sobre cada um de nós. Olha lá o que diz, em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus nunca pecou. Ele não cometeu nenhum. Mas sabe qual é a maior prova de que hoje eu fui feita justiça de Deus? É porque Ele ressuscitou, sabia disso? Porque Ele cumpriu todos os mandamentos, Ele morreu na cruz. Mas quando Ele ressuscitou, nos mostrou que o sacrifício foi perfeito. E se o sacrifício dele foi perfeito, hoje eu estou na posição que Cristo me colocou. Sabe, lá em Provérbios 15:29, diz assim: o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Quando você entrar no seu quarto e for orar a Deus, você precisa se entender nessa posição, que Deus está ouvindo as suas orações. Nós precisamos olhar para o Senhor como nosso Pai e entender que Ele ouve cada uma das minhas súplicas. Nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus faz sobre nós.
Mas filho tem intimidade com o pai. Então filho também pede, sabia disso? Filho desfruta da presença do Senhor. Filho, quando passa por algo, ele leva a sua petição diante ao Senhor. Porque ele sabe a posição que ele se encontra. Ele sabe que hoje ele é justo por causa de Cristo. É como se a Patrícia aqui, toda pecadora, toda falha, aí Cristo morreu na cruz e ele ressuscitou. Cristo pegou a sua veste e ele colocou sobre mim. Ele pegou a sua veste de justiça e ele me vestiu. Então, quando eu oro, a minha oração chega no trono de Deus e Deus olha para mim, ele não está vendo a Patrícia pecadora, ele está vendo a Patrícia vestida da justiça de Cristo. É assim que acontece com você. Quando você ora, quando você tira um momento para falar com o Senhor, ele está olhando para você e está vendo você vestido da justiça dele, do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Mas aí, às vezes, a gente... É algo que acontece com muitos crentes. E, na verdade, nós precisamos ter uma clareza a respeito disso. Eu estava meditando e eu ouvi o pastor Luiz falando sobre isso e pensei, vou compartilhar no meio dessa palavra. Crente, às vezes, corre o risco de viver muito baseado no sentimento. O que é o sentimento? Ah, Deus vai me abençoar se eu sentir que Ele quer me abençoar. Aí eu orei, eu preciso sentir que Deus ouviu a minha oração. Eu preciso sentir que algo está mudando ao meu redor. E às vezes você olha ao seu redor também e vê os irmãos emocionados e você pensa, nossa, eu não estou sentindo a presença de Deus. Aí você às vezes até se condena. Quem sabe tem alguns irmãos que pensam isso. Nossa, eu estou tão fechado, às vezes eu não sinto a presença de Deus. Porque está vivendo e se relacionando com a presença de Deus baseado no sentimento. Mas se você pegar a sua Bíblia e ler ela do começo ao fim, você não vai encontrar nenhuma passagem dizendo para nós nos relacionarmos com Deus baseado no sentimento. Cristo nos fala para basearmos com Ele na fé, naquilo que nós cremos. Eu não caminho por aquilo que eu sinto. Eu caminho por aquilo que eu creio. E eu creio que a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus diz que eu sou abençoada, que eu fui feita justiça de Deus, mesmo que eu não esteja me sentindo assim, é uma verdade. É a posição que eu estou. Eu estou orando e a palavra diz que Deus ouve a súplica do justo. Acabei de orar, não senti. Ele deixou de ouvir minhas orações, meus irmãos, sim ou não? Não, ele ouviu, não ouviu? Por quê? Porque a palavra dele diz. E a palavra dele é a verdade. Vai ter dias que você vai sentir. E é maravilhoso. Tem dias que nós nos emocionamos, nós até choramos. Nesse dia, nós sentimos a presença de Deus. Mas tem dias que você, às vezes, não vai sentir. Deus deixou de estar com você? Não. Ele permanece igual. Tenha isso muito claro na sua mente, sabe? Porque às vezes você vai acabar de orar e ao seu redor nada mudou. Mas você precisa ficar firmado na palavra. Firmado na certeza de que hoje você é justo. E você tem um Pai no céu que ouve a sua oração. De que a obra da cruz foi consumada. E a obra da cruz não foi um sentimento, ela foi um fato. Ela já aconteceu. O meu Cristo já ressuscitou. E Ele já está assentado com Deus Pai. Hoje Ele me colocou nessa mesma posição. Eu recebi o dom da justiça. Ela está sobre mim. Não é sobre o que eu sinto, é a posição. Nosso estado, ele se altera. Tem dias que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos tristes. Mas o meu estado, ainda que ele se altere, a minha posição é inabalável. Porque a obra da cruz, ninguém pode mudar. Ela foi já consumada. Porque a palavra diz que Deus abençoa o justo. Provérbios 10:6 diz assim: sobre a cabeça do justo há bênçãos. Irmãos, deveríamos ter um hábito, sabia? Sabe qual? De acordar de manhã, colocar a mão sobre a nossa cabeça e dizer: sobre a minha cabeça, há bênçãos do Senhor. Eu sou altamente favorecida. O favor do Pai está sobre mim. Provérbios 10:24 diz: um alelo dos justos, Deus o cumpre.
Provérbios 10, 28. A esperança dos justos é a alegria. Oh, meu irmão, quanta promessa tem na Bíblia. Deveríamos meditar isso todos os dias, sabia? Em todos os momentos. Deveríamos nos alimentar da palavra, porque assim nos tornaríamos realmente inabaláveis. O dia mau ele vem, as dificuldades vêm, a pressão vem. Mas precisamos nos lembrar que quando eu entendi a obra da cruz, e eu tenho a certeza de que Deus ouve as minhas orações, problema financeiro, problemas dentro de casa. Às vezes você tem um sonho de ter uma casa própria. Às vezes você olha para o seu futuro e não tem muita perspectiva. Você deveria meditar sobre a palavra de Deus e ter a certeza de que Deus está olhando para você, que Ele está te vendo, que os olhos dele estão sobre a sua vida, de que os ouvidos dele estão sensíveis à sua voz. E isso, meu irmão, não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com ele. Porque só vai desfrutar disso também. Oh, meu Deus, a graça ela é maravilhosa. É quando você entende que é favor imerecido. É dar, é receber sem ter dado nada em troca. Nós estamos aqui para receber. Porque eu jamais poderia ser merecedora sobre a obra da cruz. Eu jamais poderia merecer essas bênçãos que Deus está prometendo para o justo. Jamais. Eu viveria como as pessoas do Antigo Testamento, realmente tentando conquistar pela força do meu braço. Graças a Deus que nós recebemos a Cristo e hoje nós podemos descansar na certeza de que nós estamos numa posição de justiça, que hoje eu só recebo, sem condenação, sem acusação. Não importa quem eu sou, não importa as minhas falhas, eu sei quem Cristo é, tem a revelação de quem Cristo é na sua vida. Você é justiça dele, e aonde você colocar as plantas dos seus pés, será abençoado. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E Deus não para por aí nas suas promessas. Porque Ele perdoou os meus pecados. Eu estou falando a sequência para você gravar isso. Ele perdoou os meus pecados. Ele não se lembra mais de nada que eu fiz. Então nada mais pode me acusar. Porque se o meu Deus não se lembra, quem sou eu para lembrar? Aí, Ele me colocou numa posição de justa através de Cristo. Aí Ele está dizendo que o justo vai reinar em vida. Isso é promessa para você. Você foi chamado para reinar em vida. Sabe, realmente os problemas vêm, as dificuldades vêm. Realmente, às vezes, nós somos pressionados pelos problemas do mundo. Realmente isso acontece. Mas eu quero te dizer que você foi chamado para reinar sobre cada uma dessas circunstâncias. Você foi para reinar e é em vida. Isso é promessa para agora, para você, meu irmão. Há uma promessa para quando Cristo nos buscar. Mas essa palavra está dizendo que nós vamos reinar agora. Você vai reinar sobre cada problema, sobre cada circunstância, sobre a sua vida. Nós somos justos. Você está destinado a reinar sobre cada uma dessas circunstâncias. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é por obras. Do contrário, a graça já não é graça. No momento em que você se rende ao Senhor, e você olha toda a circunstância que você está passando, ouse ver Cristo em cada uma delas, sabe? Está tendo problemas dentro da sua casa? Veja Cristo ali agindo. É assim que nós começamos a reinar em vida. É quando os problemas vêm, o inimigo vem tentando nos atacar. Só que aí você começa a enxergar Cristo naquela área. Você começa a declarar, a exercer a sua oração. Porque reinar em vida realmente é um fato, meus irmãos. Quando eu falo
da abundância que o Senhor nos prometeu, quando eu falo da riqueza, da graça, eu não estou falando também só de coisas materiais, não. Porque Cristo foi nosso maior bem, Ele é o nosso maior tesouro. Então você precisa enxergar em cada circunstância da sua vida, mesmo que seja difícil, enxergar Cristo nela. Você tem ousadia. Agora você pode chegar diante de Deus e ter a certeza de que Ele ouve a sua oração. E você começa a reinar sobre cada uma delas. É aquele ponto que as pessoas ao seu redor vão olhar para você e não vão entender o que está acontecendo. As pessoas vão ficar de cara. Às vezes aquelas pessoas do passado vão cruzar o seu caminho e vão dizer: não é a mesma pessoa que eu conheci. As pegadas de Cristo, elas ficam em nós, sabia disso? Quando Cristo cruzou o nosso caminho, nós aceitamos Ele. Quando as pessoas chegarem perto de nós, elas verão a presença dEle. Porque aí nós vamos viver uma transformação passo a passo. E Cristo vai fazendo isso em nossa vida. Ontem, estava lá em casa e tivemos um problema lá em casa à noite. E na hora, eu fui para ficar nervosa. Mas aí eu me lembrei dessa palavra. Eu estou pregando para vocês algo que eu vivi. Sabe, essa semana inteira eu estou meditando nesse esboço. Eu estou estudando ele. E eu falei para Deus, Senhor, eu falei isso na segunda. Eu falei, Senhor, na terça. Falei, Senhor, que venha ser uma realidade na minha vida. Que eu venha ter a clareza na posição que eu estou. Porque eu não quero falar algo que eu não vivo. Algo que eu ainda não experimento. Eu não quero pregar sobre algo que eu não acredito. E ontem, quando aconteceu, e eu fui para ficar nervosa, eu entrei dentro do meu quarto e eu me lembrei dessa palavra. E eu falei, Senhor, eu sei a posição que eu estou hoje. E a tua palavra diz que através do teu sacrifício, eu estou numa posição de justa. Eu recebi o dom da justiça dentro da minha vida. Essa é a posição que eu me encontro. Não importa ao meu redor. Eu vou ficar aqui, inabalável, porque não é sobre eu, não é sobre o que eu sinto, é sobre a tua palavra. E eu não sei o que aconteceu, porque aí eu deitei na minha cama e falei, Senhor, nessa noite eu terei o sono do justo. Eu vou fechar os meus olhos e vou dormir com tranquilidade. É isso, sabe? Deus não nos prometeu que não teremos aflições. Mas Ele disse para termos bom ânimo, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e queremos desistir. Porque muitas vezes ficamos tão abalados. Às vezes porque não temos a revelação da palavra. Não temos a revelação de tantas promessas que o Senhor nos deu. A palavra, a Bíblia, foi feita para você ler ela e declarar ela todos os dias na sua vida. É para você se lembrar quem você é hoje em Cristo. Oh, meu irmão, desfrute da presença dEle. Desfrute de tudo aquilo que Cristo conquistou. Porque às vezes falar de perdão parece que é uma palavra apenas para o novo convertido. Mas não é não. Todos os dias eu preciso me lembrar da aliança que Cristo fez. Da remissão de pecados. Todos os dias, isso é tanto para o novo convertido quanto para nós. Porque se eu me esquecer por um momento que eu sou perdoada, se eu me esquecer que Deus não se lembra do meu pecado, eu me afasto. O dia que eu cair, eu acho que eu não sou mais aceita e não sou amada. Eu preciso meditar isso diariamente. Em quem Cristo é na minha vida. Precisamos ter o hábito de meditarmos na palavra de Deus, de nos aprofitarmos. E isso é reinar em vida. E isso é tomar posse do que Deus te prometeu. O inimigo nada pode fazer na vida de um cristão que tem clareza da palavra. Porque quando ele te ataca numa área da sua vida, você vai lá e se levanta em oração e diz que você está vestido de Cristo. Aí ele vem e tenta atacar outra área na sua vida. Aí mais uma vez você se levanta e se lembra que você está vestido de Cristo. Aí ele vem em outra e você se posiciona. Como ele ataca? Como, meus irmãos? Se todas as vezes que ele vem, você lembra a posição que Cristo te colocou? Não tem como. Não tem como. Ai. Só um momento. Jesus, Ele quer e Ele deseja que nós reinemos em vida. Jesus, Ele deseja que nós experimentemos dessa verdade. E você precisa
ouvir palavras o tempo todo. Porque reinar em vida é você meditar nela, é você ouvir palavras da graça, é você meditar no Evangelho, meditar na palavra que vai realmente te trazer a clareza do que Cristo fez. Precisamos investir, gastar tempo nisso. A justiça, o dom da justiça é um dom. Às vezes a gente faz separação, a gente fala, o dom da justiça parece que é algo tão distante. É a mesma coisa do dom de línguas. É o mesmo dom de profetizar. Sabia que o dom da justiça é a mesma coisa? É um dom. A palavra diz que é um dom. E dom é um presente. Você recebeu uma dádiva sobre a sua vida. Você recebeu um presente. Cristo entregou nas suas mãos. Salmo 112, 6. O justo não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, é confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado, ele não teme. A promessa de Deus é que o justo não vai se atemorizar com más notícias. O Wellington compartilhou com a gente com o que está acontecendo lá em Brasília. As pessoas ficam assustadas quando vê essas notícias na televisão. Nossa, mas o que eles estão querendo? Olha o que está acontecendo lá. Mas nós precisamos guardar o nosso coração em Deus. Porque a palavra diz que o justo jamais será abalado. Não importa o que está acontecendo no mundo. Nós estamos guardados no Senhor. Nós estamos protegidos pela Tua palavra. O nosso coração, ele é firmado nas promessas de Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. E eu costumo de vez em quando fazer isso, sabe? Na verdade, quase sempre. De vez em quando, quase sempre. É você se levantar, olhar no espelho e você falar, eu sou filho amado. Eu sou o discípulo a quem Cristo ama. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Você precisa olhar para você mesmo e enxergar Cristo na sua vida. Se você não fez isso, eu te desafio, sabe? A você entrar no banheiro da sua casa, no espelho ou no seu quarto e começar a declarar o que você é em Deus. A você trazer à memória aquilo que Deus diz. Vou confessar para vocês algo. Não é todo dia que eu gosto de mim, não, sabe? Não é todo dia que eu olho para mim e falo, nossa. Tem dia que eu falo, Jesus amado. Sabe? De verdade, né? Tem dia, por isso que eu faço muito isso no espelho. Porque tem dia que eu não gosto tanto assim de mim, não. E tem dia que eu faço uns trem, eu passo umas vergonhas. Eu falo, Jesus, mas, nossa, como que eu faço uns trem desses? E eu fico envergonhada. Aí eu vou para o espelho declarar quem eu sou em Deus, sabe? Mas está tudo bem, porque não importa. A Bíblia também não fala em nenhuma passagem que eu tenho que gostar de mim. Na verdade, a Bíblia fala o que Deus pensa sobre mim. Então, não importa como eu me sinto nesses dias. Aí eu me trago à memória o que Deus pensa ao meu respeito. Os dias que eu não me amo, a palavra diz que eu sou filha amada. Então, não importa o que eu estou sentindo. O que importa é o que Ele disse ao meu respeito. Tem dias que eu acho que eu sou muito falha, mas aí a palavra diz que eu sou a menina dos olhos dele. Aí eu falo, Jesus, eu sou tão falha, mas eu sou essa menina. A menina dos olhos, vocês sabem, é essa bolinha, sabe? Já tentou tocar nela? É horrível, não é? A palavra diz que eu sou a menina dos olhos dele e ninguém me toca. Aí, parece que o que eu estou sentindo não tem tanto sentido, comparado ao que o nosso Pai pensa ao nosso respeito. É sobre isso, sabe? É sobre você se olhar e ver como Cristo te vê. E está tudo bem. Mas fique firmado no Senhor. Não deixa, sabe, os sentimentos te controlarem. Não deixa as pressões do mundo te atemorizarem. Te fazerem questionar quem você é em Deus. Quando o dia mal vier, como eu li para vocês, sabe? E você se sentir que está ficando abalado, lembra quem você é em Cristo. Lembra que você foi chamado para reinar. Lembra que você é a menina dos olhos dele, que ninguém toca em você. Lembra, o Márcio falou isso de manhã, né?
que ele fala mesmo para Deus que Ele é o mais amado. E é verdade, precisamos enxergar em Deus que nós somos o mais amado. E aí vai ter um monte de gente competindo, mas é muito bom porque o amor de Deus é suficiente para todos nós. Todos nós podemos nos sentir o discípulo mais amado. Porque cada um de nós teremos a revelação desse profundo amor do Senhor. Amém, meus irmãos? Sinta-se amado, sinta-se cuidado pelo Senhor. Tenha a revelação poderosa da sua justiça. Isaías 54:14. Será estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede. Podem se levantar contra a sua vida. Podem até falar sobre você. Às vezes a gente fica tão preocupado porque as pessoas se levantam contra a gente fica meio desesperados. Mas a palavra diz que nenhuma arma forjada irá prosperar contra nós. Não importa o que os outros se levantem contra você, não importa as circunstâncias que se você esteja colocado ou pressionado. Nenhuma arma vai prevalecer sobre você. Você é guardado pelo Senhor. Você hoje precisa ter a revelação poderosa da justiça. Vocês estão percebendo que quando nós falamos dom da justiça, aquele que recebeu o dom da justiça que Cristo liberou para nós, ele abrange simplesmente tudo. Quando temos a revelação disso. Eu fico pensando lá no Antigo Mandamento, sabe? Quando Deus falou que ia matar os primogênitos. Às vezes, uma daquelas casas, uma família que tinha um primogênito, colocou o sangue na porta. E às vezes o filho mais novo olhou para o pai e disse: pai, eu estou com medo, porque vai que morre. Vai que eu morro essa noite. Aí o pai olha para o filho e fala: eu também estou um pouco com medo. Mas aí vamos dizer que tem uma outra casa. E nessa outra casa, aquela família colocou também o sangue. Mas eles estão confiantes. Não, o sangue está na porta, vamos dormir, vamos ficar em paz. Vamos dormir a noite inteira e ficam tranquilos. Meus irmãos, as duas casas têm o sangue na porta. Mas uma família está preocupada se alguém vai morrer naquela casa. Mas a outra família está em paz. Qual casa o primogênito não será tocado? Hã? Pensou aí? Meus irmãos, nenhuma o primogênito irá tocar. Sabe por quê? Eu não te disse que nós não fizemos nada para merecer o sacrifício de Cristo? O mesmo sangue que nós vemos lá no Antigo Mandamento, que disse que quem tivesse o sangue na porta, o primogênito não iria morrer. Colocou alguma condição? Não. Disse que quem cresce e colocasse o sangue, porque quem colocou o sangue, creu que o sangue poderia livrar o primogênito de ser morto. Ah, o que importa eles estarem sentindo? Mas ele colocou o sangue, não colocou? As duas famílias, não importa o que eles sentiram. O que importa é que eles creram no sangue. Não importa também o que nós sentimos às vezes. O que importa é você crer no sangue. Hoje você está com o sangue sobre a sua vida. Essa é a revelação poderosa sobre nós. O sangue está sobre a minha vida. Então eu creio que nenhuma arma que se levantar contra mim vai prevalecer. Então eu sei que ninguém vai me atacar, porque eu sei que eu estou guardada no Senhor, porque o sangue dele está sobre a minha vida. Ah, mas eu não sinto isso. Tem dia que eu não sinto que o sangue está. É, meu irmão, mas você aceitou Jesus, você creu no seu coração, então ele está aí. Ele está sobre você. E quero te dizer, todos ao seu redor serão tocados. Sabe por quê? Eu creio verdadeiramente. As bênçãos do Senhor são derramadas na nossa vida. Mas quem está do nosso lado, vão desfrutar delas também. Porque a palavra diz
que não é eu que corro atrás das bênçãos, mas as bênçãos vão correr atrás de mim. Então, quem está caminhando ao meu lado, meu irmão, está desfrutando também das bênçãos do Senhor. Também está desfrutando. Você está aqui e às vezes a sua família não está neste culto. Às vezes a sua família não é convertida. Às vezes a sua família não crê na palavra, não crê que recebeu o dom da justiça. Mas fique em paz, porque você está recebendo, o sangue está sobre a sua vida. E logo, logo, cada uma delas serão também tocadas pela presença de Cristo. Logo, logo, elas terão a revelação de quem elas são. E elas também serão colocadas na mesma posição que você está. Amém? Isaías 61:10. Regozija-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como o noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Nós estamos vestidos da presença dEle. E não é qualquer vestimenta não, meu irmão. É com joias preciosas, é as joias do próprio Senhor. Ele nos colocou o seu manto. Nós falamos muito sobre avivamento, sabe? E nós falamos que vem um avivamento sobre nós. Para mim, avivamento é isso. Filhos que têm a revelação, que hoje estão vestidos de Cristo. Que eles estão vestidos com o manto da justiça. Que descobrem que estão reinando em vida. Para mim, avivamento é muito mais do que reunião numa praça. Para mim, avivamento é quando um filho se levanta como justo dentro de uma casa e prega o evangelho. Para mim, avivamento é quando um filho se levanta no seu trabalho, se levanta no meio dos seus amigos e não nega o evangelho, mas pelo contrário, professa sua fé. E ele prega o evangelho, e ele prega o amor do Senhor, e ele prega a remissão de pecados. Busque a justiça de Deus em primeiro lugar. Sabe, busca as coisas dele, todas as outras coisas serão acrescentadas. Não fique tão preocupado com o dia de amanhã. A palavra diz isso, né? Para a gente não se preocupar com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber. Está lá em Mateus 6:31. Para a gente não ficar tão preocupado com essas coisas, com o dia de amanhã. Não fique se atemorizando, sabe? Eu sei que a vida nossa muitas vezes não são fáceis. Eu não conheço a história de cada um, a vida pessoal, mas cada um aqui sabe o dia a dia, as lutas que enfrenta. Cada um aqui sabe o que veio buscar no Senhor. Quero te dizer que quando você entrou nessa noite, nessa igreja, você não veio dar algo para Deus, você veio receber. E nessa noite o Senhor está liberando em muitas vidas aqui. As suas orações serão respondidas. O Senhor está confirmando. O Senhor está derramando bênçãos. O Senhor está colocando sobre a sua cabeça bênçãos sem medidas. O Senhor está liberando o seu dom. Você veio aqui com uma certa expectativa, mas o Senhor ouviu a sua oração. O Senhor veio aqui para te dar. E Ele tem prazer em abençoar os filhos. E Ele tem prazer de liberar bênçãos sem medidas. O Senhor, Ele é maravilhoso. Lá em Gálatas 3:29, fala sobre Abraão. E diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a sua promessa. Hoje, Ele nos colocou, Ele nos inseriu na linhagem de Abraão, porque nós fomos enxertados. Todas as bênçãos liberadas para Abraão, faz parte também para nós. Lá na cruz, Ele tomou o seu pecado e levou sobre si. Então você pode ficar em paz, você não é mais acusado. Deus está liberando perdão. Você está passando dificuldade, pobreza? Às vezes você tem alguma conta para pagar e não sabe o que fazer? Meu irmão, lá na cruz, Ele se fez pobre para que você desfrutasse da riqueza, da graça dEle. O que você precisa? É uma cura? A palavra diz que lá na cruz, Ele tomou todas as nossas enfermidades. Toma posse. Tudo que você necessita se encontra em Cristo Jesus. Você precisa o tempo todo declarar a justiça de Deus. José,
ele passou tantas coisas, não é? Ele foi acusado, os irmãos o venderam, tantas dificuldades. Mas ele precisou apenas de 1 hora na presença do faraó para se tornar governador. Mas sabe por quê? Não era por algo que ele fez, é porque sobre a vida dele tinha favor. Esther, ela se levantou como uma mulher chamada para salvar aquele povo naquela época. E os olhos do rei pousaram sobre os olhos sobre aquela mulher. Era Esther que fez algo? Não, existia favor sobre a vida dela. Então, meu irmão, o que você precisa não é de dinheiro, é de favor. O que você precisa, às vezes, não é que alguém chegue e te dê uma cesta básica, não, que você precisa de favor. Porque os seus celeiros irão prosperar de tal forma que você vai abençoar outros irmãos. Toda a resposta se encontra no favor do Senhor. Romanos 10:6. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz. Você precisa declarar a palavra. Medite nos versículos. Porque você está recebendo palavra, você está sendo alimentado com algo. O que você precisa fazer? Chegar na sua casa e se alimentar de mais palavra. Ler novamente os versículos. Porque nós precisamos nos alimentar dela. Nós precisamos dizer a respeito dela. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. É assim que nós crescemos em fé. Isaías 54:1. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre cântico. Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. O bem a utiliza, come do teu fruto. Às vezes passamos muitas coisas, mas nós não abrimos a nossa boca para orar. Às vezes contamos para todo mundo o nosso problema, mas não contamos para Deus. A palavra está dizendo para nós abrirmos a nossa boca. Você pode estar até estéril. A palavra diz para você cantar alegremente e levar até o Senhor. Precisamos levar o Senhor às nossas orações. E ler a palavra e declarar ela constantemente. Quem crê aqui que Cristo é aceito? Você crê que Cristo, o sacrifício dele foi completamente aceito pelo Senhor? Amém? Então nós também somos. Quem crê que Cristo é amado pelo Pai? Amém? Então nós também somos. Quem crê que em Cristo não há nenhum pecado? Amém? Então sobre mim também não há, porque Ele levou sobre si, o sangue dele está sobre mim. Não há nenhum pecado sobre a minha vida. João 4,17. Nisso é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Tudo que Cristo é, essa é a posição que nós nos encontramos hoje. Salmos 65:11. Tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Por onde Cristo passa, há abundância. Cristo hoje habita em você. Por onde você passar, situações serão transformadas. Serão destilados as pegadas de Cristo, a riqueza. E a palavra diz que hoje Ele habita em mim, que Ele está aqui. Vou abrir um parênteses, meu irmão, só para te falar algo. Deus nunca vai te amar mais do que Ele já te ama hoje. O amor dele já é completo. Então, a posição que Cristo te colocou já é em perfeição. As pegadas dele, a abundância, a riqueza, destilam fartura. É isso que está sobre você. Siga Cristo, tenha os olhos voltados para Ele, siga as pegadas dele, seja guiado pelo Senhor, seja guiado pela voz. A palavra diz que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Nós somos ovelhas e nós reconhecemos a voz do nosso Pai. Nós estamos sensíveis à voz dele. Precisamos ser filhos constantemente que têm anseio de ouvir a voz de Deus, que ansiamos pela presença dele. Amém? Se coloque de pé, sabe?
Toda a nossa resposta se encontra em Cristo. Tudo que nós necessitamos está nele. Em Efésios 1:17 diz, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Tudo se encontra em Cristo. Tudo o que você necessita. Sabe? Favor é a coisa mais importante que nós necessitamos. E tudo se encontra nele. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Olhe para Cristo constantemente. Ele é a nossa realidade. Nós não andamos mais por aquilo que nós vemos ou fazemos, mas nós andamos agora guiados pela voz de Cristo, porque em Cristo você precisa se ver cercado de honra e glória. Medite constantemente na palavra de Deus. Feche seus olhos, sabe? Se veja nesse momento numa posição de perdoado. Às vezes tem algum irmão que pode estar se condenando, olhando para o seu passado e achar que ainda é falho demais, que não está pronto para viver as promessas de Deus. Deus está dizendo que não se lembra mais dos seus pecados para você esquecer. Talvez você esteja se questionando se Deus tem bênçãos para você. Ele está te dizendo que hoje você recebeu o dom da justiça. E Ele está te vestindo dEle, da presença dEle. Comece a meditar nisso. Quais são as suas necessidades? O que você tem passado? O que você precisa? Comece a pedir a Deus nesse momento, sabe? Comece a levar as suas petições diante do Senhor, na certeza de que Ele ouve a sua voz, de que Ele está sensível a você. Comece a declarar que você vai reinar em vida sobre cada circunstância, que você não vai ser abalado pela circunstância desse mundo. Começa a rasgar seu coração na presença de Deus. Começa a declarar: eu sou justo, eu estou vestido da justiça de Cristo. Tudo que Cristo eu sou nesse mundo. Cristo é abençoado, eu também sou. Meu irmão, a fé. Abrir a sua boca e declarar. Começa a falar para o Senhor o que você é. Nós precisamos declarar as promessas de Deus, declarar as verdades dEle, declarar que somos abençoados. Começa a dizer para Deus as transformações que você necessita. Você é amado, você é aceito. Tire agora um momento para você falar com o Senhor. Ele vê você. Você é notado por Ele. Você é abençoado. O Senhor está derramando unção, bênção sobre você. E enquanto o louvor vai acontecendo, você vai gastar. Abraça seu irmão aí e começa a declarar bênçãos também sobre a vida dele, porque as bênçãos que estão sobre você também passam ao redor. Todos os seus irmãos também vão desfrutar. Começa a declarar o que seu irmão é em Cristo. Aleluia. Você foi alcançado por Cristo. Você é filho. Você foi chamado para reinar em vida sobre cada circunstância. Aleluia. Desfrute das promessas do Senhor. Cristo olha para você e te vê vestido dele. Aleluia. Você foi liberto. A obra foi consumada. O sangue está sobre a sua vida. Começa a falar para o Senhor. Coloca seu coração na presença dele. Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor nos alcançou. Você hoje está ao lado de Cristo. Você é filho. Deus te libertou.
libertou. Escolhido, perdoado. Vamos louvar juntos. Essas são promessas de Deus para nós. Ele é por você. Ele nunca vai te deixar. Você é filho, você é amado, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia, Jesus. Tu és por mim. Glória a Deus, vem. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh Senhor Jesus, Pai, leva meus irmãos a cada dia mais romperem em fé e crerem que hoje eles estão vestidos da Tua justiça. Pai, eu declaro em nome de Jesus que cada promessa para o justo, cada uma delas, nós iremos desfrutar. Pai, eu declaro, Pai, a abundância do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que a casa deles são abençoadas. Eu declaro que a família deles serão alcançadas. Eu declaro prosperidade. Eu declaro, Pai, provisão. Eles são filhos. Cada um de nós vamos desfrutar do Teu amor, Jesus. Nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, que cada dia mais possamos crescer em fé, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Que você venha ter uma semana abençoada, na certeza de que você é filho e que você reina em vida, que hoje você está vestido da justiça dele. Meu irmão, antes de ir embora, abraça seu irmão e declare algumas verdades para ele da palavra. Declare que ele é amado, que ele é abençoado, que ele é perdoado, em nome de Jesus. Amém. Escolhido,